Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para mais uma aula de inglês, né? Vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo, iniciando o nosso terceiro bimestre, tá? Vamos começar agora as aulas referentes ao terceiro bimestre, tá? Mas antes de nós iniciarmos as aulas do conteúdo aí do nosso terceiro bimestre, eu vou comentar com vocês a respeito da última atividade que vocês me enviaram referente ainda à apostila do segundo bimestre, tá? Aquela última unidade, vocês lembram que eu comentei com vocês que era uma unidade que tratava, né, que iria trabalhar apenas com Read Comprehension, né, com a leitura aí e a compreensão, tá? Então, eu estou enviando junto com essa aula a resposta, né, uma sugestão de resposta para aquelas questões de interpretação, as questões que eram discursivas, e a parte dos testes eu também vou enviar aí a resposta dos testes. Se vocês, após a correção, tiverem alguma dúvida, discordarem de alguma resposta, tá? Para quem realmente lê os textos, né, traduziu e tiver aí alguma interpretação diferente, me mandem um recadinho aqui, podem me perguntar, a gente volta na questão, analisa para ver se pode ou não ter tido algum problema, tudo bem? Então, a última unidade eu envio a correção e nós finalizamos a apostila do segundo bimestre, ok? A apostila do terceiro bimestre vai ser essa apostila aqui, ó, a apostila de número 7, tá? Que vai trazer, assim como as outras, 3 unidades também. Ok? Então, como vocês sabem, né, a apostila sempre inicia as unidades com um Reading Comprehension, uma leitura, uma interpretação, trabalhando aí a questão de vocabulário para fazer uma introdução, e aí depois a unidade entra na questão gramatical, tá? Então, a primeira unidade dessa terceira apostila, né, desse terceiro bimestre, traz como título Living in Big Cities, tá? Que seria o fato de viver, de morar em grandes cidades, né? E aí vocês vão encontrar lá na page number 5, na página 5, um texto que traz como título 8 things that are great about living in a big city. 8 coisas boas em relação ao fato de viver em grandes cidades, tá? Então aí começa na página 5, página 6 e página 7, vocês têm o texto e esse texto ele vai apontar quais são as 8 coisas boas, né, de morar aí. Então aqui vai falar, por exemplo, do public transportation, transporte público, dining options are endless, as infinitas opções de comida, né, de janta. Nós temos lá a questão dos social clubs, dos clubes sociais, entertainment, entretenimento, nossa, tem vários, são 8, tá? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto que vai trazer, né, para vocês aí quais são essas 8 coisas boas, e depois lá na page number 7 nós temos o início da interpretação, tá? Então a page number 7 tem 5 questions, tem 5 perguntinhas, 4 delas de múltipla escolha e uma perguntinha aberta, mas bem tranquila para responder, que envolve então a questão da compreensão do que vocês leram. E depois, lá na page number 8, na página 8, nós vamos ter a questão do vocabulary, do vocabulário, tá? Então, aqui nessa questão do vocabulary, vocês têm assim: the activities in this section are related to the text 8 things that are great about living in a big city. Então, de acordo com o texto que vocês leram, vocês vão encontrar aqui exercícios que vão trabalhar, que vão fixar o vocabulário usado nesses textos, tá? Então, por exemplo, tem o exercise number 1 que pede para escrever o significado. Então, vocês têm lá, da letter A até a letter J, vocês têm várias palavrinhas que foram retiradas do texto que vocês terão que traduzir, tá? Então é só procurar no dicionário ou procurar no Google mesmo, né? Já que vocês têm acesso aí ao Google, podem procurar sem problema e aí vocês vão traduzir essas palavras, tá? Depois, o exercise number 3, ele pede assim: the author mentions some kinds of restaurants. What's the difference between them? Então, o texto ele vai falar sobre tipos de restaurantes. Aqui nós temos 3 tipos. Tá pedindo quais são as diferenças entre eles. As respostas podem ser feitas em português, tá? Então, de acordo com a leitura que você fez, você vai explicar
qual é a diferença desses 3 tipos de restaurantes que apareceram aqui. Lembrando que você tem que ler o texto, entender para poder responder, né? Então, se for necessário, tem que pegar o dicionário, tem que procurar aí o significado das palavras, tá? E depois a número 4, vai falar um pouquinho sobre sinônimos, tá? Então, vocês vão ter aqui palavrinhas, né, que tem o mesmo significado, são palavras sinônimas. Lembra lá do português, nós já estudamos o que é um sinônimo. Sinônimos são aquelas palavrinhas escritas de forma diferente, mas que têm o mesmo significado, tá? E aqui tá pedindo para você justificar se vocês podem ou não usar essas palavras aqui como sinônimos, tá? Então, vocês vão ver que a tradução vai ser a mesma, né? Mas aí, se for necessário, procurem lá no dicionário o significado das palavras, a definição certinha, para daí vocês responderem se podemos ou não usá-las como sinônimos, ok? Essa vai ser a primeira parte, né? A introdução aí da apostila, que trabalha com a questão da leitura e da interpretação. Ok? Nós não vamos entrar ainda na questão gramatical. Essa unidade ela vai falar um pouquinho sobre as prepositions, sobre as preposições. Então, nós vamos trabalhar aqui preposições de lugar, preposição de tempo, todas as regrinhas específicas que nós temos em relação a essas preposições. E aí depois nós teremos, é claro, né, os exercises de fixação, tá? Mas por enquanto nós ficaremos só com a primeira parte, que é a questão da interpretação, que eu já sei que dá bastante trabalho, que leva tempo, né? Porque vocês precisam realmente sentar, ler os textos, procurar no dicionário, traduzir e assim por diante, ok? Bom, vou ficar aqui então aguardando, esperando aí a resposta de vocês, esperando as dúvidas de vocês, tá? Claro que uma dúvida relacionada a vocabulário, né? Vocês podem tirar sozinhos, né? Procurando no dicionário ou aí no tradutor. Porém, se tiver alguma expressão, alguma coisinha que vocês procuraram, mas que não consigam encaixar aí, não consigam dar sentido, eu estou sempre aqui, podem me mandar uma mensagem aí, que como eu sempre falo, assim que eu puder, eu estou retornando e respondendo para vocês aí, para poder ajudá-los a sanar as dúvidas que vocês possam ter, tudo bem? Então, fico esperando, me enviem as respostas, os arquivos, como eu sempre peço, e continuamos na nossa próxima aula. Até a próxima!